Hello, ladies and gentlemen. Olá, eu sou o professor Kenderson Araújo e hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina Interpretação de Textos para Concursos Públicos. Hoje nós vamos ver algumas nuances gramaticais, como eu havia dito para vocês na aula anterior, né? Eu volto aqui a reforçar para você que já é fluente em inglês, você que fala inglês, obviamente não encontrará nenhuma dificuldade nisso. E muito provavelmente não encontrará também nenhuma dificuldade na interpretação de texto, né? Se encontrar, né, é aquilo que eu tinha comentado na aula anterior. Talvez um jargão técnico ou um material que seja um pouco mais específico, voltado àquele conteúdo do texto que você está lendo. Mas para você que é o outro caso, que é a antítese disso que eu disse, que encontra aí uma certa dificuldade com a disciplina, que encontra aí uma certa dificuldade com a leitura de textos em inglês, hoje nós vamos ver nesse nosso módulo 2, interpretação de textos para concursos públicos, reconhecendo tempos verbais, né? Afinal de contas, algo essencial para que você possa contextualizar é saber a que aquele texto se refere e quando aquele texto está dialogando com você. Aquela informação que você está lendo é uma informação concernente a algo que está acontecendo agora? É uma informação que trata ou relata, denota um fato que já aconteceu no passado? Ou aquele texto traz uma informação acerca de um ato ou efeito contemporâneo que vai gerar um efeito no futuro? Isso é algo extremamente importante quando se trata de interpretar um texto, né? Saber de que tempo esse texto está falando. E os tempos verbais em inglês, eles funcionam praticamente como funcionam na língua portuguesa. Nós vamos ver algumas nuances a partir de agora, quando nós vamos entrar nesse cunho gramatical, mas é claro, no final dessa aula, nós temos, aliás, entre um tema e outro, nós passeamos aí por textos, por estruturas textuais, onde a gente pode estar utilizando os tempos verbais como um método para nos encontrarmos dentro desse texto, ok? Acerca do que ele está falando, é agora, foi ontem, aconteceu há 10 anos atrás, está falando de algo do futuro, nós vamos conseguir e nós vamos ser capazes de interpretar, ok, senhoras e senhores? E durante esta aula nós também vamos dar uma passeada aí pelo conteúdo que nós vimos na aula de número 1, na aula de apresentação dessa disciplina, onde nós tivemos contato com as estratégias de leitura, né? Vocês devem se lembrar muito bem delas, né? Não se lembra? Você se lembra, né? Faz aí um review aí rapidamente comigo também nessa aula acerca dessas estratégias de leitura, ok? Bom, vamos lá. É impossível fazer uma leitura conclusiva de um texto, primeiro, sem compreender o que está escrito, e nisso eu falo de uma maneira geral, no aspecto genérico, né? Linguagens e códigos, sem entender o que está ali, o que é aqueles caracteres todos juntos ali, qual é a leitura, qual é a tradução dele. E segundo, sem compreender ao tema a que o texto se refere, ok? Em inglês não é diferente, ok? Em inglês a órbita é exatamente a mesma, tá? Então nós já partimos dessa premissa, não tem complicação, tá? Uma vez que eu compreendo o tema daquele texto, consigo identificar elementos dele, porque se eu não consigo identificar elementos, né, de códigos ali, palavras, é impossível interpretar, né? É aquele velho ditado, você está falando grego, né? Isso aqui está escrito em japonês, né? Você pega, você não consegue entender nada. Por quê? Porque o seu cérebro não tem a capacidade ainda de decifrar aquela linguagem, decifrar aqueles códigos que estão ali naquele material que você está lendo, ok? Bom, a estrutura se repete, se aplica também ao inglês, tá? Os tempos verbais, eles são, sem sombra de dúvida, elementos essenciais para a compreensão de texto,
tá? Utilizá-los como um recurso ao qual você recorre para a escolha da alternativa correta pode ser crucial, tá? Quando eu digo pode ser crucial, subentende-se o fato de que é crucial, tá? Aqui eu disse que, sem sombra de dúvida, ele é um dos elementos essenciais para a compreensão do texto. Por quê? Porque, às vezes, através da dedução, você consegue chegar a uma alternativa correta, não é? Você não necessariamente precisa entender exatamente o tempo verbal que aquele determinado verbo está para poder concluir que verbo é aquele, ok? O verbo você consegue identificar, não é? Por exemplo, vamos pegar o verbo ficar em inglês, né? To stay, alright? Ok. Suponhamos que em uma determinada frase esteja escrito que the company's president stays with us for now. Ou seja, o presidente da empresa, o presidente da companhia fica conosco por agora, ok? Você identificou lá o stay. The company's president stays. He stays, ok? Você consegue... stays é o verbo ficar, alright? Então, você vê que ele está no presente, inclusive. Ele fica, né? Então, muitas das vezes existe uma variação ali. Se fosse, por exemplo, the company's president stayed with us for a while, o presidente da companhia ficou conosco por um tempo, você também identificaria o verbo stay, que é um verbo regular, por isso ganhou ali o edzinho no final. Nós vamos ver isso, tranquilo, ok? Ou rever, você que com certeza deve ter visto isso na escola. Você também se lembra, opa, essa variação é uma variação do verbo ficar, que é to stay em inglês, ok? Então, pode ser crucial aí na escolha da alternativa correta. Por quê, Kenny? Porque uma vez que você tem a ideia adquirida por meio das estratégias de leitura, aquela que nós vimos lá, né? O uso dos tempos verbais vai te dar noções mais claras e objetivas acerca do momento no tempo em que ou ao que o texto está se referindo. Pegando esses dois exemplos que eu usei, o primeiro, the company's president stays with us for now. O presidente da companhia fica conosco por agora. The company's president stayed with us for a while. O presidente da companhia esteve conosco por um tempo. Ora, você conseguiu identificar o verbo stay, que é o verbo ficar. Mas quando você tem a capacidade de entender que aquele ed no final está falando do passado, você já sabe que aquela é uma situação, é uma ação que ocorreu num determinado tempo, que não é o tempo de agora, mas sim aconteceu no passado. Então, o presidente da companhia ficou conosco por um tempo, ok? Very good. Então, ter a noção de que em qual tempo verbal aquele verbo que está naquela oração, que está naquele texto, que está naquele parágrafo, naquela linha que você está lendo, está, com certeza vai te dar uma noção mais objetiva acerca do que aquela linha, do que aquele parágrafo ou do que aquele texto está dizendo, ok? Então, tempos verbais são de extrema importância. Eu volto a usar o termo que eu usei em caixa alta no slide anterior, tá? Crucial, ok? Very good. Outra coisa, na prática, né? É importante ter sempre em mente que o sistema verbal de uma segunda língua não se aprende apenas decorando sua forma e uso. Ou seja, conhecer apenas a mecânica do tempo verbal não te dará fluência, ok? Isso é algo que eu vejo com muita recorrência nos alunos, né? A galera costuma se desesperar, pega aquelas listas de verbos em inglês, né? Aí às vésperas da prova, o cara não está aqui no LAC Concursos, né? Não está aqui pegando essas dicas, esses macetes que você está pegando aí para sua prova. E aí o que ele faz? No desespero, porque a prova já está às portas, o que ele faz?
ele vai atrás, né, de expandir um pouco mais o vocabulário dele. Aí o que ele faz? Ele vai, Google, né, fala assim, verbos em inglês, aparece lá. Primeiro, vem duas listas, vem lá, verbos regulares e verbos irregulares. Ele já fala, meu Deus, e agora, esse monte de verbo? E aí o camarada começa a fazer o quê? Querer decorar, exatamente. Ele vai querer decorar aquele monte de verbos já aí às portas da prova. Com certeza, né, ou a maioria das vezes, o que vai acontecer é que nós vamos ter um camarada frustrado. Porque decorar verbo não te dá fluência. Decorar verbo é apenas um dos passos aí para que você tenha uma progressão dentro do idioma. E isso não pode acontecer de uma maneira muito mecânica, ela tem que acontecer de uma forma natural, certo? E você pega lá, verbos regulares, verbos irregulares em inglês, aquela lista imensa de verbos, e você vai querer decorar perto da prova, isso não vai dar certo. Nós temos estratégias que nos permitem colocar esses verbos de uma maneira natural no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Eu trouxe para vocês aqui, antes de entrar, não sei se vocês perceberam, mas nós estamos aqui falando de diretrizes que nós vamos utilizar dentro da interpretação de textos por meio dos tempos verbais que nós vamos ver aqui, ok? Então vamos lá. Tá, então se é importante saber que somente o sistema verbal da língua não pode ser aprendido decorando de uma forma mecânica, como é que eu aprendo, como é que eu evoluo, como é que eu avanço no meu vocabulário? Ponto. Vocabulário. Se lembram da aula passada, da aula anterior, que eu falei para vocês que uma das coisas que foi colocada no edital da prova do Banco do Brasil agora, que volta a exigir inglês, é que se tenha um vocabulário razoável, que se tenha um vocabulário e um conhecimento de inglês razoável, ok? Então, como é que eu adquiro esse vocabulário? Você lembra que eu falei para vocês na aula passada? Nós íamos falar sobre isso? Pois é, foi mais rápido do que você imaginava, né? Já na segunda aula a gente está trocando uma ideia a respeito de diretrizes, de estratégias que você pode adotar para enriquecer e aumentar o seu vocabulário, ok? É claro, isso não é possível sem verbos. Então vamos lá? Na prática, para usar confiantemente os vários tempos verbais em inglês, naturalmente, aí, né? Usar confiantemente, beleza. Naturalmente, temos dois advérbios aqui na língua portuguesa, né? Ou seja, você ter confiança para usar esses verbos, esses tempos verbais, mas mais do que isso, pessoal, você fazer isso de uma forma natural, não é? Você fazer isso sem se sentir robotizado, né? Aquele lance que eu falei de pegar a lista de verbos lá, né? To stay, stayed, stayed. To feel, felt, felt. To smile, smiled, smiled. Essa coisa decorada, né? De verbos. Não, de uma forma natural, ok? Nós temos aqui, ó, alguns passos que você pode, algumas medidas que você pode tomar para que isso aconteça de uma forma natural, ok? Então vamos lá, vamos passear por elas? Então vamos lá. Primeiro, envolver-se com a língua, se envolver com o idioma de fato, ok? Praticar sempre. Dica que eu dei no final da aula passada, você já tentou, já experimentou fazer isso essa semana? Já experimentou fazer isso desde a aula passada para agora? Pegou lá as 10 frases, pegou um texto bacaninha para você poder praticar, né? Dentro desse texto, com certeza, existem vários verbos, não é? Você pode fazer o quê? Procurar saber os tempos verbais desses verbos, não é? Ah, Kenny, como é que eu posso fazer isso? Você me recomenda utilizar aí um dicionário, né? Eu digo para você, você pode sim utilizar ferramentas de tradução da própria internet, ok? Uma coisa que você percebe todas as vezes que você traduz um texto num desses tradutores automáticos, é que existe o que eu acabei de falar para vocês, que é a automatização da palavra, a automatização da frase, da sentença em si, ok? E isso acaba, às vezes, tirando o texto um pouco do nexo, né? Às vezes você pega uma frase lá, você vê o Google Translate, por exemplo, algumas outras ferramentas de tradução que existem na internet, elas acabam tirando um pouco da naturalidade do texto, né? Ele
parece ter uma estrutura um pouco difícil de ser compreendida, né? Mas esse texto que você está praticando, seguindo a dica que eu dei lá na última aula, de ler uma quantidade de sentenças a cada 1 hora, ele pode ser traduzido para quê? Para você sempre ter conhecimento acerca daquilo que você está lendo, acerca daquilo que você está repetindo. E logo, logo você vai se perceber formando frases, utilizando como base as frases que você estava repetindo. É certeza isso que eu estou te falando, porque isso está dentro da prática cotidiana, né? Isso é se envolver com o idioma. Isso é aquele concurseiro, é aquele candidato que entende a necessidade não momentânea de se envolver com uma determinada disciplina, com uma determinada área do conhecimento. Mas ele vê que essa necessidade é algo que ele pode levar para o cotidiano dele e que em algum tempo essa prática que ele adotou acabou deixando ele craque, deixando ele bom, fera aí nessa área de conhecimento. Seja inglês, seja espanhol, seja qualquer outra área de conhecimento, seja direito, seja o que for, não é? Correr riscos em usá-los, ok? Erros todos nós vamos cometer, ok? Corra, assuma os riscos, forme frases, tente você formar suas próprias frases com os tempos verbais, ok? Aprendendo com erros. Trocar informações com colegas que estejam aprendendo inglês, ok? Você com certeza conhece alguém que fala, alguém que começou, alguém que está falando inglês, ok? Então, troque ideias. Isso aí é muito interessante para você poder começar a utilizar esses verbos naturalmente, tá? Imaginar como dizer certas coisas em inglês usando os tempos verbais que você estiver aprendendo também é um recurso muito eficiente. Ou seja, é você formar frases, né? É você pegar, sei lá, por exemplo, o verbo want. Nós temos em inglês o verbo want. O que é o verbo want? É o verbo querer, certo? Vamos lá. Se você recorrer a uma lista de verbos, você vai ver que o verbo want tem a sua forma no infinitivo, que é querer, to want, e a sua forma no passado, que é wanted, e a sua forma no particípio passado, que é wanted também, ok? Então, to want, wanted, wanted, alright? Ok? Tá dando para vocês verem aí? Ok, tranquilo. Bom, eu já conheci o verbo want, certo? Já conheci aqui, ó, querer, é o verbo sem conjugação, né? Nós temos aqui o wanted, que é o que nós chamamos de simple past, é o passado simples desse verbo. E por último, na terceira coluna, nós temos o wanted. Percebe-se aqui, não é? Se lembra lá do ensino regular? Sempre que nós temos um verbo com terminação ed, este verbo é um verbo? Exato, é um verbo regular. Os verbos regulares em inglês, eles se caracterizam pela terminação ed, ok? Muito bem. Então tá lá, de acordo com a regrazinha que nós vimos anteriormente, me familiarizar com esse verbo, imaginando situações onde eu poderia utilizar esse verbo. Na prática, enquanto você formula frases, o seu cérebro, ele se adapta às formas desse verbo. Então, todas as vezes que você for ler uma frase e nesta frase que você estiver lendo, interpretando um texto, você encontrar aquele verbo que você já se familiarizou. Por quê? Porque imaginou diversas situações onde você poderia utilizar esse verbo, você com certeza não vai ter dificuldade nenhuma. Você concorda comigo? Então, vamos dizer que Paul, o verbo é to want, certo? Querer. Vamos dizer que o Paul quis. Paul é o passado simples. Wanted. Aprendemos um verbo agora há pouco, não é? Que é o verbo to stay. Ou recapitulamos esse verbo, porque na verdade nós já o conhecemos, que quer dizer ficar. Então vamos dizer que Paul quis ficar. Como é que nós falaríamos isso em inglês? Paul wanted to stay. Ok? Bom, eu acabei de imaginar essa frase. Paul quis ficar. Ok? Paul wanted to stay. Se eu quisesse dizer que Paul quis ir,
Paul wanted to go. Se eu quisesse dizer que o Paul quis ligar, to call em inglês, Paul wanted to call. Se eu quiser dizer que o Paul quis escrever, Paul wanted to write. Se eu quiser dizer que o Paul quis ler, to read, Paul wanted to read. Então eu começo a colocar essa frase que eu imaginei nas mais diversas situações. Isso me dá familiaridade com o verbo, ok? Aí você pode falar assim, massa, Teacher Kenny, legal, gostei. Como é que eu emprego isso na leitura, na interpretação de texto? Ora bolas, se você é capaz de formular uma frase, se você é capaz de colocar pessoa, verbo, no tempo certo, seja ele qual for, e acima disso, de colocar estruturalmente falando, o que já é um ponto positivo, porque uma vez que você é capaz de assimilar a forma estrutural dessas palavras, colocando elas, sujeito, verbo, resto da frase, de uma forma correta, quando você for para um texto para ler, você não vai ter problema nenhum. Você vai conseguir identificar quando aquele texto está se referindo a uma pessoa, a um país, quando é que aquele texto está se referindo a uma coisa, a um objeto, quando é que aquele texto está se referindo a uma situação, ok? E isso é muito simples e você vai fazer isso tranquilo, ok? Então, olha lá. Imaginar como dizer certas coisas em inglês usando os tempos verbais que você estiver aprendendo também é um recurso muito eficiente. É perceptível como os arranjos nas estruturas em inglês se assemelham aos da língua portuguesa, ok? Eu coloquei que veremos isso adiante, mas o exemplo que eu acabei de dar com o Paul aqui é um exemplo clássico, não é? Os arranjos são sempre os mesmos, pessoal. São sempre os mesmos. Paul quis o quê? Ir à escola, to go to school. Ir ao supermercado, to go to the supermarket. Mas nós temos somente o final da frase mudando, assim como em português. Eu quis ficar, ponto, em português. Eu quis ficar em casa. Eu quis ficar na festa. Eu quis ficar na igreja. Eu quis ficar na casa da Sônia. E assim sucessivamente. Os arranjos que são feitos com a língua inglesa são também feitos, aliás, na língua portuguesa são também feitos na língua inglesa da mesma forma, ok? Vamos avançar? Bom, antes de eu avançar, é impossível, e aqui eu estou falando com as pessoas que de alguma forma querem um pouco mais do conhecimento na língua inglesa ou que identificam que a própria língua inglesa seja uma pedra de tropeço aí na prova, o que a gente pode ver em geral são pessoas que não se lembram ou não conseguem utilizar a conjugação dos tempos verbais de acordo com as pessoas, que é o que eu tinha acabado de dizer aqui, né? Você pega ali sujeito, verbo, resto da frase. Às vezes as pessoas elas não conseguem fazer isso e isso começou lá no princípio de tudo, né? E é impossível nós começarmos essa aula falando exatamente de tempos verbais sem começar pelo famoso verbo to be. Exatamente. O verbo be em inglês, que quer dizer ser ou estar, ok? Nós vamos passar durante esse módulo 2. Esta é a parte 1. A próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre verbos de ação e ver esses verbos aplicados a texto que nós vamos analisar juntos aqui, ok? Então, nós vamos passar rapidamente pelo verbo to be. E eu te garanto, isso que você vai ver aqui no próximo slide agora, pessoal. O verbo be, como você nunca viu antes. Eu deixo a pergunta aqui, será? Eu te garanto que a estratégia de emprego desse verbo, que você vai ver aqui agora, é algo muito mais simples, muito mais fácil do que aquilo que você passou. Às vezes a gente tem a impressão de que a gente passou o ensino fundamental, o ensino médio inteiro estudando o verbo to be, não é isso? Mas é porque o verbo to be, de fato, é um verbo que eu considero a base de todos os outros verbos em inglês, ok? Ele sempre vai acompanhar outros verbos, ele sempre vai estar ali numa frase para que você possa, inclusive, saber se essa frase está no presente, se essa frase está no passado, no presente contínuo, ok?
Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Gostou da aula do professor Kenderson Araújo? Quer continuar assistindo? Então acesse nosso site lacconcurso.com.br. Lá nós temos a melhor preparação do concurso do Banco do Brasil. Pode ter certeza, o nosso site é um site especializado em carreiras bancárias. Sabe quanto custa o nosso curso completaço? Apenas R$ 25 por mês, exatamente. Menos que R$1 por dia, você vai ter acesso a uma preparação top de linha. 10 mensalidades de 25, só aqui no Lá Concurso. Espero você.